As estratégias de ensino fazem parte da elaboração do projeto político-pedagógico de cada professor. Para discutir o tema, o Na Ordem do Dia recebe o professor da Faculdade de Educação da USP, Maurício Pietrocola. Maurício, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando com vocês. Maurício, primeiramente, qual é a importância das estratégias pedagógicas para o dia a dia do professor e, consequentemente, para a melhor aprendizagem do aluno? Muitas vezes a gente pode confundir o trabalho do professor como um trabalho muito técnico, no sentido de que ele segue uma pauta muito restrita, né? Alguma coisa que ele planeja e executa com muita semelhança com aquilo que foi planejado. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente talvez pensar o professor muito mais como um artista, né? Um artífice, na verdade, um artesão, que ele, na verdade, constrói estratégias preliminares, mas que, de certa maneira, elas vão ser executadas e vão ser implementadas no momento em que a situação de sala de aula acontece. Tradicionalmente, as matérias de exatas são as que os alunos mais temem. Você, como professor de física, deve precisar utilizar técnicas para que esses alunos absorvam a matéria com mais facilidade. Como funciona isso? A gente precisa tentar encontrar caminhos para que o aluno consiga entender que quando ele pensa e acessa, né, questões no seu dia a dia, conversa com amigos, familiares, ele está usando um estilo de pensamento, né, uma maneira de pensar, e quando ele entra efetivamente, né, nas questões que são específicas da física e que elas estão presentes no dia a dia, ele precisa mudar de registro. Então, muito do que a gente faz em sala de aula, né, propondo estratégias para os professores, é criar cenários e contextos onde o aluno consiga fazer essa mudança de registro. Que ele consiga perceber que naquele momento, se ele tentar usar a maneira tradicional dele pensar, dele encarar os fatos e os fenômenos que estão acontecendo, ele não vai conseguir decifrar isso. Por quê? Porque aquela situação específica, ela exigiu, e aí não é uma coisa dele só, mas é quase que uma história, né, da própria humanidade desenvolvendo a ciência, ela forjou uma maneira muito particular de ver o mundo. E é esse tipo de estratégia que a gente tenta, de certa maneira, simular, criar situações onde, de fato, o aluno possa exercitar esse pensar diferente. E essas estratégias, elas podem ser levadas para outras disciplinas? De que forma funcionaria? Quando você vai para a escola, o que acontece? Você entra em contato com as construções que foram elaboradas ao longo de muito tempo pela humanidade. Então, se você, por exemplo, vai trabalhar a história, de alguma maneira, o que você está querendo que o aluno faça é que ele perceba o mundo um pouco na perspectiva do historiador. E a questão que se coloca é muitas vezes o seguinte, o que ele ganha com isso? Então, eu vou dizer, tem a questão do como que eu preparo o aluno para se colocar nessa situação. Então, não adianta eu pegar, por exemplo, um tópico de física atual e tentar levar do jeito que os cientistas trabalham isso, porque é praticamente impossível para uma pessoa que que não fez um curso de física entender isso. Então eu tenho que escolher, eu tenho que fazer aquilo que a gente chama da transposição didática, né? Eu consigo criar uma situação semelhante, parecida, mas adaptada aos alunos, mas ao mesmo tempo eu tenho que, de certa maneira, convencer o aluno que ele incorporar essa perspectiva de mundo diferente vai enriquecer a vida dele como pessoa. Falando nisso, é possível a gente utilizar as notícias diárias publicadas nos jornais como forma de estratégia dentro das aulas? A pessoa que justamente for capaz, né, de ter uma visão de mundo oferecida pela ciência, ela pode se posicionar melhor frente a problemas que estão acontecendo hoje. Então, vou dar um exemplo muito simples, tá? O Brasil passa um momento decisivo de definição da sua matriz energética. A nossa matriz energética, ela, durante muito tempo, ela sempre foi baseada predominantemente na forma de usinas hidroelétricas, né, que sempre foram consideradas a melhor maneira. Porém, hoje, com o desenvolvimento atual do país e a demanda por mais energia, a pergunta que a gente faz hoje é se continua sendo válido você ter uma matriz energética tão dependente da energia das águas. E aí essa questão eu só consigo entender a profundidade e quais são os riscos envolvidos em cada decisão se eu consigo ter uma perspectiva, de olhar esse mundo numa perspectiva científica. Então, basicamente, o que um professor deveria estar atento? Se essa é a matemática atual e se essa temática ela toca a perspectiva de mundo que ele pode oferecer ao aluno, ela tem que ser fonte
ela tem que estar presente na programação curricular dele. Então essas notícias elas não comprometeriam um projeto político-pedagógico do professor, por exemplo? Eu diria assim, muito pelo contrário, né? O que você faz, né? E de novo, o que a gente faz? A gente tem uma linha programática. E essa linha, na verdade, ela negocia conteúdos que são específicos da área de conhecimento. Então você, quando quer aprender a ver o mundo fisicamente, por exemplo, né? Você vai ter que eleger alguns conteúdos da física para você ensinar para os alunos. Então, por exemplo, a ideia de força, a ideia de energia, a ideia de campo eletromagnético são conteúdos próprios. Porém, essas coisas, elas vivem o mundo da física, mas elas são ferramentas de entendimento para o mundo cotidiano, para o mundo social. Então, o que o professor, na verdade, deveria ser capaz de fazer a todo momento é ter um repertório de situações que cruzam o dia a dia das pessoas e integrar isso na própria programação. Então, o currículo, na verdade, ele tem que ele tem que ser fruto de um diálogo entre aquilo que é próprio do conhecimento disciplinar, que é o conhecimento da matéria, aquilo que o professor de física, química e matemática vai ensinar, com aquilo que é próprio do tempo que a gente vive. E pode ser o tempo presente, mas pode ser um tempo imediato. Quer dizer, se nós vivêssemos no Japão, o acidente de Fukushima, que não aconteceu esse ano, mas que aconteceu há 3 anos atrás, ele continuaria sendo um assunto de atualidade. Perfeita. Então nós deveríamos estar mantendo um diálogo constante com esses dois mundos. Então a ideia não é que você fica no cotidiano, você não fica só nesse mundo vivencial, mas você também não se enclausura e não se isola no mundo da disciplina. Você, na verdade, cria um diálogo onde um alimenta o outro. Como o avanço da tecnologia pode interferir ou até mesmo auxiliar na criação e execução das estratégias de ensino aplicadas na sala de aula? A coisa que me parece hoje mais flagrante no mundo escolar, no mundo da educação, é que o degrau que existia entre a definição do programa e do currículo pelo professor ou pela escola em geral e os alunos vem diminuindo ano a ano. Então, não só pela possibilidade de acesso à informação que os alunos hoje têm, mas principalmente pelo domínio que eles demonstram com as novas tecnologias. Então, o que acontece hoje é que os alunos chegam muito melhor preparados e muito mais atentos a todo esse contexto cotidiano. Então, assim, o que você tem como desafio costuma ser, né, tudo que é um problema na verdade, também oportunidade de mudança. Se o professor tentar lidar com esse aumento de protagonismo com o aluno, com um excesso, né, ou com uma tentativa de maior controle da parte dele, né, de talvez exigir que os currículos, que as estratégias programáticas sejam aquelas que ele definiu de partida, ele vai, na verdade, induzir a um atrito maior com os alunos. Eu diria que o professor precisa aceitar a ideia de que o aluno não é apenas aquele que está recebendo uma proposta educacional, que no fundo vai beneficiá-lo, mas ele tem que ser devagarzinho trazido para dentro da formulação desse projeto, esse projeto formativo que ele vai ser o beneficiário. Então, é um processo difícil porque nós, docentes, fomos forjados nessa outra lógica, né? Quer dizer, é uma lógica na qual eu trago, de certa maneira, uma proposta fechada. E o que eu negocio muitas vezes com os alunos é a maneira de implementar, é o tempo em que isso vai ser apresentado, é o como que isso vai ser avaliado, se é mais rigoroso ou menos. Ou seja, eu não estou preparado a negociar a proposta em si. E hoje o que me parece é que esse desnível diminuindo, os alunos estão sedentos por participar desses projetos. Então, muitas vezes o que eu percebo, né, nesses atritos muito grandes dos professores com os alunos, dos professores dizendo, poxa, mas o meu aluno não se envolve, eu não consigo que ele veja significado no que eu trago, muitas vezes pode ser um resultado dessa expectativa de protagonismo que os alunos têm e uma certa falta de espaço para que esse protagonismo de fato seja exercido na proposta curricular que é trazida. Muito obrigada, Maurício. Foi um prazer, Júlia. Essas informações foram relevantes para você? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP,
Até a próxima edição.